diz o seguinte: uma vez traído, o melhor caminho é trair de volta como forma de resolver a situação. Só assim é possível perdoar. De uma certa forma, sabe, eu já até meio que respondi isso na nossa questão anterior, mas está aqui um tipo de questão que opera na forma de uma ilusão, sobretudo quando a gente pressupõe que a nossa subjetividade é composta apenas da nossa consciência aqui, sabe? A gente pensa que a gente é só essa mente aqui, que nesse momento está aqui olhando para um aparelho de celular, eu no caso para vocês, vocês no caso para mim. Só que a gente não é só isso. Existe uma outra dimensão dentro da gente que a psicologia denomina de inconsciente. E que eu aqui, por uma questão didática, me utilizo de uma terminologia mais popular que eu chamo de alma. Essa dimensão dentro da gente, ela tem vida própria. Tem. Não é por outra razão que hoje em dia existe a psicologia, porque a psicologia, falando a grosso modo, num resumo hipersimplificado, é uma ferramenta da ciência para ajudar a consciência das pessoas a lidar com a sua própria alma. Porque quando essas duas dimensões entram em conflito, aí nasce a neurose, que é quando a gente faz aquilo que a gente não gostaria e justamente aquilo que a gente gostaria de fazer, a gente trava. Então, quando dá um bug entre o Tico e o Teco, entra a psicologia tentando fornecer ferramentas para a conciliação entre as partes. Portanto, uma pessoa que pense que, uma vez traído, o melhor caminho para se resgatar a propriedade e a confiança é trair de volta, esse é o tipo de pessoa ainda ingênua e ignorante dessa outra dimensão que nos constitui, que é a alma, ou o inconsciente. Sim, porque de um ponto de vista racional, possui uma certa lógica, uma certa estética de lógica funcional você pensar dessa forma, né? Bem, se ele me traiu, então eu traio ele e a gente fica no 0 a 0, né? Como se fôssemos postes de ferro, né? Mas a gente não é, minha amiga e meus amigos. Tanto quem trai deflagra processos dentro de si, quanto quem é traído também. Ambos deflagram processos e ninguém trai impunemente do ponto de vista da sua própria psique. É por isso que, se você abraçar a disposição de personalidade do tipo depende, e eu vejo muita gente nesse tipo de frouxidão de ser, ou seja, eu sou aquilo que depende do que você fizer comigo. Essas são pessoas que, se elas encontrarem pessoas imaturas, maldosas ou distorcidas na vida, será a sua própria sina se distorcer e se deformar também. E aí, meus amigos e amigas, não carece. Não carece. Porque se uma pessoa te traiu, a pessoa que traiu precisa ser a sua própria sentença. Mas na medida em que você trabalha com a lógica de que traí-lo de volta é a solução para equalizar o impasse que foi gerado, você então deflagra processos dentro de você que, em muitos casos, na prática que eu já assisti, acaba o respeito, só dana de fabricar uma série de cicatrizes na relação que fomentam
as divisões, as desconfianças e o próprio inferno da relação, de modo que, para se fazer esse tipo de coisa, a pessoa precisa já estar moldada numa perturbação existencial de ser tão grande que para ela não faz diferença o fato de trair ou não trair, porque ela, na interioridade dela, já habita uma vibração infernal de angústia, de culpa, de insegurança, de modo a ela não visualizar diferença entre os termos. E aí, nesse caso, sim. Mas para quem de repente fique cultivando essa ilusão, como se fazer isso fosse equivalente a 1 mais 1 é 2, não caia nesse conto do vigário. Se a pessoa te traiu, eu creio que a decisão que se tenha que tomar é se você vê potencial, tanto na pessoa que traiu, mas sobretudo em si mesmo, para continuar ou não. Porque tomar a deficiência do outro como pretexto para se deformar é, na verdade, assinar a denúncia de que qualquer bondade ou retidão que um dia você viveu foi só por falta de oportunidade para você abraçar a maldade como estilo de vida. Entendeu? Porque a grande verdade é que se você deseja ter uma relação para que a partir dessa relação você viva algo bom, porque eu acho que é só assim que um relacionamento faz sentido, né? Seria infinitamente melhor viver sozinho do que estar numa relação que fabrica em torno da sua vida um inferno existencial de ser. Agora, se a proposta é estar numa relação para viver melhor, para viver bem, então, pelo amor de Deus, não se permita esse tipo de autossabotagem. Porque é você se utilizar de um expediente que não tem a menor garantia de resolver a situação, muito menos dará conta de agregar qualquer coisa, seja para sua reputação, seja para sua personalidade, seja para sua consciência, de maneira a ajeitar as coisas, mas apenas na ilusão de quem pressupõe existir sem alma. Mas nós temos almas, meus amigos e amigas, e dependendo do modo como a gente se comporta, a gente deflagra processos que lá no início, presumindo que estejamos no controle da coisa, com o passar do tempo, a gente vê que a gente está sendo controlada por ela. E aí, no final das contas, se a coisa já era ruim, porque no caso você foi traído ou traída, a coisa ainda fica pior, porque vão entrando uma série de variáveis que vão se tornando consequências complexificantes da atitude que você tomou supostamente para resolver, mas não resolve.